começando agora mais um Popcast, um podcast produzido para a disciplina de Web Rádio por alunos da Universidade Veiga de Almeida. Eu sou Rayane Dias, estudante de jornalismo, e no programa de hoje vamos falar sobre gêneros do cinema nas últimas décadas, os famosos blockbusters. Para participar dessa conversa, chamamos aqui Daniel Paz, diretor da produtora Iracema Filmes e pesquisador na área de audiovisual. Além dele, contamos com a presença de Cíntia Rocha, jornalista e publicitária, e uma das fundadoras do Conhecinema, evento realizado na Universidade Veiga de Almeida. Para nos ajudar a conduzir essa entrevista, contaremos com o repórter Landerson Santos, também estudante de jornalismo, para darmos início à nossa conversa sobre os blockbusters, que quer dizer arrasa quarteirão, e são filmes com grande sucesso. Olá pessoas! Olá Daniel, olá Cíntia, é um prazer ter vocês aqui conosco. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é central para o podcast aqui. Por que certos filmes eles fazem tanto sucesso em certos períodos históricos? Tem alguma explicação para isso? Oi, Rayane, e oi também para todo mundo que está ouvindo a gente. Para falar de cinema, primeiro a gente tem que falar de acessibilidade. Hoje está muito mais acessível uma pessoa ir ao cinema, seja porque tem na própria cidade ou porque tem uma cidade próxima, seja porque o valor dos ingressos está acessível. Alguns ingressos custam R$10, alguns ingressos têm meia. Então, assim, a acessibilidade faz com que o cinema hoje tenha muito mais sucesso do que anteriormente. E aí, somado a isso, os estúdios de cinema começaram a fazer os próprios experimentos para ver quais gêneros faziam mais sucesso e quais gêneros arrecadavam mais público. Olá, Lando. Olá, Rayane. É um prazer estar participando aqui do podcast de vocês, falando sobre cinema. Vamos lá. É importante ter em mente que os produtos culturais, eles são fruto da própria sociedade, né? Então, eles vêm a responder determinado anseio, né, social. Né? As tecnologias vão se popularizando, as pessoas passam a conseguir produzir determinados tipos de conteúdo e o cinema ainda se mantém como um ponto de experimentação técnica e autoral, né? Máximo, né? De certa forma, nesse início do século XXI. Então, o cinema de gênero, né? Ele continua mantendo um público muito forte, né? E ele responde a determinados anseios de época, né? Sem dúvida, os filmes de super-heróis são os filmes da década. Só que isso não é uma coisa nova. Você tem lá o Superman com Christopher Reeve em 78, você tem o Batman com Michael Keaton em 89. Só que isso foi um caso à parte, foi uma coisa ali, outra ali. Por que só explodiu agora? Especialmente a partir do sucesso do Homem de Ferro de 2008. É consequência dessa possibilidade técnica de realizar os feitos dos super-heróis, não é isso? Então, no cinema, nós trabalhamos com técnica, né? A viabilidade de realizar essa fantasia, né? E com as tecnologias de efeitos especiais baseados em efeitos digitais, né? Todos os efeitos de poderes dos heróis, etc., puderam ser realizados com muito mais facilidade, né? Então, assim, muito dessa explosão dos filmes de super-heróis das últimas 2 décadas foi justamente porque as pessoas estão dando dinheiro para isso funcionar. A gente começa a era, né, dos filmes de super-herói, dos grandes blockbusters. A gente pode começar por 2001, ou 2001, que foi quando o X-Men lançou. E o X-Men, ele trouxe efeitos especiais, ele trouxe super-heróis, ele trouxe gente de colã. E, né, dia após dia, ano após ano, os estúdios começaram a ver, olha, isso aqui fez sucesso, olha, isso aqui foi topo, olha, isso aqui foi recorde de bilheteria no ano dele, vamos fazer melhor, é isso que o público quer. Sempre fazendo pesquisa de mercado, sempre sabendo o que as pessoas querem. Então, continuando com super-heróis, Deadpool e Logan, a gente trouxeram uma pegada mais revisionista e tal. Vocês acham que isso vai ser a pegada dos próximos filmes? Os filmes do Deadpool e do Logan, eles trouxeram
outra visão. Ambos os filmes são para maiores de 18 anos. São filmes com violência explícita, mas são filmes que trazem dramas familiares muito pesados e tem caráter de entretenimento, é para fazer você rir. Então, essa familiaridade ajudou na explosão dos filmes, ajudou na popularização dos filmes e tomara que continue, porque tá indo num caminho muito bom. A gente tá vivendo a era de ouro dos filmes de super-heróis. Hoje em dia esses filmes fazem muito sucesso, mas essas febres não duram pra sempre. Qual você acha que é o prazo de validade dos filmes de super-herói? Olha, é difícil a gente apontar um prazo de validade, né? Claro que esses movimentos são cíclicos, entretanto, esses movimentos são retomados, né? Então eu não acredito que essas produções elas acabem se esgotando tão rapidamente, né? Até porque a própria natureza das histórias em quadrinho, ela possibilita, né, a criação de novas histórias dentro de um ambiente já narrado. Então, difícil a gente falar sobre isso, né? Bem, eu acho que esse tópico super-herói já acabou. Então vamos pro próximo. Os Jogos Vorazes, ele trouxe uma nova leva de filmes distópicos pro cinema. Por que vocês acham que esse tipo de filme faz tanto sucesso com o público, especialmente com mais jovens atualmente? A maioria dos filmes de distopia, eles imaginam um mundo onde tudo deu errado, né? Onde a civilização caminhou por um buraco que não dá para sair. Então, eu acho que faz muito sucesso entre os jovens, justamente pelos protagonistas terem a mesma faixa de idade. São jovens, né, adolescentes, jovens adultos ali, que estão tendo pela primeira vez problemas reais da vida. E eles têm que, além de terem os problemas sentimentais, os problemas psicológicos, os problemas com a família, eles ainda têm que viver nesse mundo que deu errado. Eu acredito que essa afirmação da possibilidade de distopia, né, ela é o desejo colocado do espectador de alguma forma viver isso e se preparar para as transformações, né? Respondida essa questão, podemos ir para o nosso último tópico, que será focado em filmes de terror. Qual vocês acham que causa mais temor? Um terror sobrenatural, com fantasma e demônios, ou um terror mais real? E quando eu falo terror real, eu quero dizer assassinos humanos e coisas do gênero. Eu acho que o verdadeiro filme de terror, ele se opera na mente do espectador, né? Então o espectador que ele tá mais ligado a uma temática sobrenatural, ele pode ficar um pouco, vai levar a fantasia de terror dele mais para esse lado, né? A pessoa que tem um pânico maior com o terror, vamos dizer assim, da imanência, né? Ele vai levar um pouco mais para esse lado. E de certa forma, se a gente for reparar, os filmes eles jogam com esses dois lados, né? A possibilidade da violência na carne, mas principalmente o terror, o medo do que não é visto e do que é projetado pelo espectador. Então, gente, vamos para a próxima pergunta. Mas antes disso, eu quero agradecer a você, Daniel, você, Cintia, por estarem aqui dando entrevista pra gente. Quero também agradecer o público por estar nos ouvindo. Então vamos lá. Continuando então, o Invocação do Mal ele fez tanto sucesso que ele não só iniciou um universo compartilhado, quando ele motivou uma enxurrada de filmes parecidos. Por que o terror fascina tanto as pessoas? Poxa, gente, eu agradeço a participação, a possibilidade da participação e o convite. Precisando é só me chamar, viu? Lando e Rayane, um beijo grande. É o prazer de sair da zona de conforto, né? Sair do ambiente controlado, né? Quando um pai pega a criança e joga ela pro alto, ela sorri, ela ri, né? É exatamente esse princípio interno, né, nosso de sentir o medo dentro de um controle, ou seja, um medo que não vai, que não tem risco
de chegar até as vias de fato, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente pensar um filme de terror, né? Em cada cultura, em cada sociedade, nós temos diferentes formas de representar o desconhecido, e os filmes de terror, eles operam exatamente em cima do desconhecido, do mistério, né? Não à toa que nós falamos que os melhores filmes de terror são aqueles que não mostram, né? Eles deixam o espectador imaginar, que a imaginação do espectador ela é sempre mais criativa do que a do próprio autor, né? Abraço. Honestamente, são os filmes de terror psicológico, onde você não sabe o que está te atacando, você não vê o que está te atacando, você não ouve o que está te atacando, ou você não pode fazer nada sobre o que está te atacando. E quando parece que é real, quando parece que está do seu lado, quando parece que pode acontecer com você, com sua amiga, com sua irmã, com sua vizinha, você sente medo. Então, o gênero de terror que mais dá medo é aquele que pode ser idealizado pela sua cabeça, mas que você não tem noção de como ele é. Tchau, galera! E assim terminamos mais um episódio do Popcast. Obrigada a Landerson e nossos entrevistados pela presença, e obrigada a você que está nos ouvindo.